Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar mostrando aí como é que a gente faz para pegar uma imagem da própria base do smartphone do usuário, do próprio SDK dele, para a gente colocar dentro do nosso app, perfeito? Se você não conhece o blog, que eu faço o desenvolvimento web Android e avaliação de site, se você curtiu, só dá um like aí. Vamos lá, vamos ao que interessa, né? Aqui está a nossa aplicação, tá? Nosso projeto já foi criado. Eu estou com um layout simples, tá? Um linear layout e um teste view de prática falando do exemplo, né? Que é o exemplo mais de SDK. SDK, perfeito? Se você nunca criou um projeto, você vem aqui em File, New, File, New, Android Application Project, tá? E coloca lá, exemplo, tá? Image, exemplo SDK. Aí você pode vir aqui, mudar aí o que você quiser mudar, tá? Mas de preferência, se você nunca criou, segue o padrão, vai apertando Next, Next. Eu não vou entrar nos pormenores porque eu já fiz um post sobre isso, perfeito? Next, Next e Finish, tá? Eu não vou finalizar porque eu já criei o projeto. E você vai chegar aqui. Vamos simular, então, um formuláriozinho, né? Vamos só, pelo menos o layout de um formulário, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um name, né? O camarada colocar. Ele entrar com o e-mail, tá? A senha, perfeito? Password, e vamos colocar já o image view. Só que a gente vai ter que colocar um outro layout aqui, né? Pra gente colocar no horizontal. Vai ser um linear layout horizontal, tá? Vamos colocar um image view de um lado. Vamos colocar limpo mesmo, sem nada dentro. E um botão de forneça sua imagem. Perfeito? Vamos ver se são os dois dentro do linear layout. Perfeito, tá? Vamos colocar aqui 0dp para a gente usar o peso e ocupar 50% do espaço. Android, layout, weight, 1, o mesmo, tá? O botão. Weight 1, para ocupar 50% do espaço também, tá? Vou voltar aqui. Vamos deixar aqui um ID simples, BT. E aqui vamos deixar IV. Perfeito? Tá lá, agora a gente vai fazer. Vamos colocar um botão para simular que seria um botão enviar, por exemplo. Enviar. E aqui. Pegar imagem. Pegar IMG. Perfeito. Tá. Vamos só colocar ele na esquerda. Na direita, aliás. Right. Perfeito. Simulando um formuláriozinho, tá? O image view tá aqui. Para completar nosso formuláriozinho, vamos colocar um hint, né? Que é o equivalente ao placeholder no HTML. Hint. Primeiro é nome, né? Para evitar a fadiga. Copiar aqui. O segundo é e-mail. Terceiro é senha. E os outros não tem hint. Perfeito, simulamos aí nosso formuláriozinho. Para a gente fornecer mais trabalhando com o emulador, a gente tem que fazer uma coisa antes, tá? Primeira coisa, você vem aqui, ó. No meu caso é esse simulador que eu estou utilizando. Vamos dar um edit. Você tem que definir um espaço, tá, no SDK para a gente utilizar ele, tá? O meu aqui eu estou utilizando o 512, perfeito? Você vê qual que você vai definir. Se você não tiver espaço nenhum, você define e dá um OK para você editar seu emulador e reabre ele, tá? Fecha ele e abre ele de novo, perfeito? Feito isso, como é que a gente faz para colocar? Provavelmente você não vai ter imagem, tá? No SDK. Então você tem que vir em File Store, tá? Você vem aqui, ó. Se não tiver o File Store aqui embaixo, Window, tá? Show View, Other, aí vai ter lá File Store. Você clica e vai abrir ele, tá? Você vem em File Store, tá? Que é o File Store do seu emulador, depois que ele já estiver aberto, tiver sido carregado, perfeito? Aí você vem em Storage, tá? Você vem em Storage, vem em SDK, e pode ser que no SDK mesmo na raiz, você clica em SDK, tá? E clica aqui, ó. Aliás, aqui, ó. Push a file onto the device, tá? Que é para você colocar, no caso, um arquivo aqui dentro, tá? Então você escolhe uma imagem qualquer, tá? Do seu arquivo aí do seu computador, tá? De preferência PNG ou JPEG, tá? Que foi os que eu testei aqui no caso, né? Você pega uma imagem aí, coloca aqui, eu já coloquei, perfeito? No caso eu coloquei aqui dentro, ó.
de câmera, perfeito? Você pode fazer o mesmo também, colocar dentro de câmera, só clicar em câmera, tá? E vir em push e colocar a sua imagem. Ó, storage, SDK e coloca imagem, perfeito? Colocou imagem, não é o suficiente, tá? Agora a gente tem que fazer o quê? Fazer uma limpeza não, né? Uma varredura para ver se tem conteúdo, tá? Dentro do storage. Como é que a gente faz isso? Você com o emulador aberto, tá? Você vai vir aqui, ó, nas suas aplicações, perfeito? Então você vai vir em DevTools, tá? Então você vai acessar, ó, Media Provider, ok? Acessou Media Provider, tá? Você pode apertar em Insert Albums ou em Scan SDK, tá? Eu já apertei direto em Insert Albums, tá? Então, não precisa de... Você escaneia, eu acho melhor você escanear primeiro, insere os álbuns, tá? E depois você sai. Quando terminar, você sai, perfeito? E aí você já vai poder acessar uma imagem, igual no seu smartphone. Se você estiver testando no seu smartphone, não precisa fazer isso, tá? Muito provavelmente você tem imagem aí, se você tem o WhatsApp, essas coisas, eles baixam imagem, tá? Esse tipo de aplicação. E você mesmo, se tiver alguma foto aí, você não vai precisar de fazer esse tipo de coisa. A gente está fazendo isso aqui porque o emulador ele é limitado, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa para poder utilizar os recursos dele ao máximo, perfeito? Feito isso, você já vai ter imagem no emulador para gente utilizar, tá? Só que até agora a gente não baixou a imagem. Eu fiz um formulário muito parecido para a questão de você pegar a imagem do usuário que acaba de tirar foto, né? Você deixa o usuário tirar foto e fornecer a imagem, ok? Aqui no caso a gente vai pegar uma imagem que já está no SDK do usuário, perfeito? Aqui nosso layout, né? Tá pronto. E aqui agora a nossa atividade. Como é que a gente faz isso? Vamos criar um método, tá? Que vai ser vinculado ao evento de clique do botão para permitir o usuário pegar uma imagem do storage dele, do SDK dele, perfeito? Vamos criar aqui, ó, public void pegar img, perfeito? Como vai ser vinculado ao evento de clique, tem que ter o parâmetro de entrada do view, que é o view que recebe o clique, né? Que no caso é o botão, perfeito? Vamos só importar aqui. E como é que a gente faz? A gente vai ter que mandar, enviar uma intenção, tá? Para o Android, para ver qual a aplicação que vai responder essa intenção. A gente vai utilizar um intent, então, né? Eu não vou entrar nos pormenores de intent, porque eu já fiz alguns vídeos sobre intent, eu vou deixar embaixo também em relacionados, tá? Se você não conhece intent, para você ver como é que é, perfeito? Então a gente vai aqui, ó, em new intent, tá? E a nossa intenção vai ser uma constante da classe intent, que é action get context, perfeito? Action, não tem aqui ainda, get content, tá? Só que não basta fazer isso, a gente vai fazer outra coisa, a gente não quer, porque get content é bem geral, né? A gente não quer get content, a gente quer o conteúdo quando é imagem, tá? Então a gente faz aqui, ó, set type, tá? Que ele trabalha pra gente definir o MIME, tá? O type MIME que a gente quer como retorno, a gente quer image, tá? Qualquer tipo de imagem, perfeito? A gente coloca image /asterisco, ok? Então a gente vai ter que enviar, né? E aqui não é start activity apenas, tá? É start activity, tá? For result, porque a gente vai querer pegar a imagem, perfeito? Então a gente coloca a nossa intent aqui, tá? E vamos definir uma constante, tá? Pra gente poder verificar se existe. Eu já tinha definido aqui, ó, select interno mg, tá? Vamos mudar aqui, vamos colocar imagem, fica bem em português, né? Interna. Eu deixei 12, deixa 12 mesmo, não é problema não. Se quiser colocar 1 ou 0, tanto faz. Tem que ser maior ou igual a 0, tá? Perfeito. Para que vai servir essa constante? Para a gente verificar, tá? Depois no Activity Result, se alguma aplicação respondeu, tá? A essa chamada, essa intenção nossa, perfeito? Ok, o que a gente tem que fazer aqui? Vincular, tá, esse método ao botão, né? Vincular o evento de clique do botão. Só colocar aqui, ó, Android, com clique, perfeito. Quando alguém clicar lá agora, a gente vai enviar uma intenção, tá, pro Android, e todas as aplicações que responderem, tá, a essa intenção vão verificar também se elas têm imagem, tá? Qualquer tipo de imagem. E as que tiverem imagem vão aparecer, perfeito? Aliás, as que responderem vão aparecer juntamente, não somente as que têm imagem, tá? As que não têm imagem, mas que respondem essa chamada aqui vão aparecer, perfeito? E se você tiver com o smartphone, você vai ver que provavelmente vai aparecer mais de uma. Se você tiver com o Dropbox, por exemplo, vai aparecer a galeria do Android e o Dropbox para você escolher qual que você quer acessar, perfeito?
E então, quando você acessar, apenas, tá, conteúdos de imagem vão aparecer, tá? Porque a gente mandou o MIME, tá? A gente alterou o MIME, o set type aqui, botamos imagem, apenas conteúdo de imagem para você. Se tiver música e não tiver imagem, não vai aparecer nada, perfeito? Só vai aparecer a aplicação, mas não vai aparecer nada para a gente poder retornar para nossa aplicação, perfeito? Enfim, depois que a gente já colocou a imagem aqui, tá? Já fizemos uma varredura no emulador, vai aparecer a imagem para a gente escolher, perfeito? Então, como é que a gente faz agora para a gente poder pegar essa imagem na hora que o usuário escolher e colocar no nosso formulário, tá? A gente vai ter que trabalhar agora com o OnActivityResult, né? Que é a resposta, o conteúdo resposta, tá? Da aplicação que abriu a imagem, que respondeu, no caso, à intenção aqui. Então, ó, protected, void, OnActivityResult, perfeito? Parâmetro de entrada, int request code, tá? Que é esse código aqui, ó, tem que ser igual esse código aqui, ó, imagem interna, para provar que alguma aplicação respondeu, perfeito? A nossa intenção. Result code, tá? Que é para ver se o processamento foi todo correto lá, tá? A gente vai verificar com uma constante do Android, tá? O result ok. Então a intent, tá? Que é que tem o conteúdo de resposta, que no caso vai conter a nossa imagem. Na verdade vai conter a URI da nossa imagem, perfeito? O que a gente faz aqui? Verifica, tá? A primeira coisa, se o nosso request code é igual à nossa constante imagem interna, porque aí quer dizer que alguma aplicação respondeu, tá? A nossa intent aqui, nossa intenção. Ok, a gente vai verificar agora, tá? Se o result code, se o processamento lá foi todo certinho, então a gente verifica com uma constante do Android, tá? Result ok, perfeito? Tudo certinho? Ok, já podemos pegar os dados. E o que é que vem aqui, né? Na verdade aqui não, né? No getData. Vem um RI, tá? Imagem selecionada. Perfeito? Como é que a gente pega o dado que foi retornado? Intent.getData, tá? Nesse caso aqui, perfeito? Ele vai dar pra gente um RI. O RI é um recurso pra gente poder acessar e acessar essa imagem. Ele vai mandar exatamente o RI da imagem. Você não pode pegar o endereço aqui que ele te enviar, tá? E já colocar e decodificar para criar um bitmap e colocar no Image View, tá? A gente vai ter que acessar um content provider via content resolver para poder pegar a imagem, perfeito? Devolver o RI. O RI é para a gente acessar o recurso, tá? Dessa aplicação, o recurso de imagem, no caso, né? Que o usuário escolheu lá, apertou. E como é que a gente faz isso? A gente vai ter que acessar como se a gente estivesse acessando um banco de dados mesmo, perfeito? Porque isso é um banco de dados, teoria é um banco de dados, né? Primeiro que a gente vai ter que definir quais são as colunas que a gente vai acessar, tá? Das linhas retornadas, perfeito? A gente tem que definir um array de string, perfeito? E a aplicação que a gente vai acessar, tá? No caso que a gente vai pegar a imagem, é uma aplicação nativa do Android. Então as colunas são definidas em entidades nativas do Android, tá? No caso a gente quer só o path, tá? A gente poderia pegar, por exemplo, se o usuário tirou essa foto e guardou no SDK, a gente poderia pegar a posição, tá? Quando que ele tirou essa foto, o tempo, esse tipo de coisa, só o formato, tem esse monte de dado. Mas a gente só quer o path pra gente pegar a imagem e colocar no nosso Image View. Então a gente tem que acessar a entidade média, tá? E dentro Med Store, dentro dessa entidade média, a gente vai acessar a entidade Images, tá? Perfeito? E dentro dessa entidade média, a gente vai acessar a entidade média, a gente vai acessar, e depois a gente vai acessar a constante data, que essa constante ela retorna uma string, tá? Que é o nome da coluna, perfeito? Que é esse nome aqui, ó. Eu não vou printar aqui, que não há necessidade. É esse daqui, ó. Esse é o nome da coluna, é underline data, tá? Perfeito. Agora a gente já escolheu aqui as colunas que a gente quer acessar das linhas, tá? No caso a gente escolheu uma coluna só. E agora como é que a gente pega, tá? Esse valor. A gente utiliza um cursor, tá? Deixa eu colocar o código aqui, dá para explicar depois melhor. Cursor get content provider resolver. Então a gente dá uma query, tá? Aqui vamos nulo, tá? A gente não vai definir nenhum sorter, nenhum argumento e nenhuma query, tá? Aqui nossas colunas, tá? O nosso array de colunas que a gente quer como resposta nas nossas linhas, perfeito? E aqui nosso RI que é imagem selecionada, perfeito? A gente vai ter que importar a classe aqui, tá? E aqui também, perfeito? E aqui vamos só já ir adiantando
cursor.move to first. O que acontece aqui, tá? A gente obteve um RI, lembrando que não é a imagem, tá? É um recurso para a gente acessar a imagem que a gente escolheu, perfeito? Só que para a gente acessar, a gente vai ter que a gente só acessa esse recurso via Content Provider, tá? O que é um Content Provider? Um Content Provider, imagina que você fez sua aplicação, tá? E você quer deixar que outras aplicações consumam o conteúdo da sua aplicação. Outras, igual a gente faz, por exemplo, com o Dropbox, consome o conteúdo do Dropbox quando a gente quer baixar alguma coisa do Dropbox, tá? Você tem que implementar um Content Provider, tá? E permitir que, através dessa interface, o Content Provider é uma interface, através dessa interface, outras aplicações vão conseguir acessar o conteúdo da sua aplicação, tá? Então, o que a gente fez aqui quando a gente mandou a intenção, tá? E uma aplicação respondeu falando que tem imagens. Ela respondeu que tem imagens, e quando ela respondeu que não tem imagens e mandou uma imagem de resposta, um recurso de resposta, ela falou que ela tem um Content Provider para a gente poder acessar os recursos dela, tá? Via o recurso que ela enviou. Então a gente vai acessar como se fosse um banco de dados, tá? A gente vai acessar os recursos dessa aplicação por causa que ela implementou essa interface, o Content Provider, só que a gente só acessa o Content Provider via Content Resolver, tá? O Content Resolver que faz a gente ser um cliente do Content Provider da aplicação que está permitindo a gente acessar a imagem, perfeito? O Content Resolver vai deixar a gente fazer, por exemplo, a pesquisa, tá? Utilizando, no caso aqui, essa URI retornada, para a gente fazer a consulta e pegar os dados, tá? De acordo com a URI retornada. Perfeito? É um pouco complicado mesmo, é um mundo bem maior do que eu estou falando aqui, mas acho que esse pouco que dá para entender. Content Provider vai permitir que uma aplicação tenha os recursos dela acessados por outras aplicações. O Content Resolver vai fazer que essas outras aplicações seja cliente, tá, dessa aplicação, trabalhem como cliente obtendo esses recursos, perfeito? Só você entender isso, ok? E o que é esse primeiro parâmetro? Esse primeiro parâmetro aqui, no caso, seria tipo o banco de dados, tá? Numa aplicação de banco de dados. Seria o banco de dados que a gente está acessando, perfeito? Só que aqui, como a gente seleciona a imagem, é o banco de dados daquela imagem só, tá? É muito específico. Aqui, no caso, seria as colunas, tá? Desse banco de dados, dessa resposta que a gente quer desse banco de dados, perfeito? Por exemplo, você tem 10 colunas, mas você só quer 2. Por isso que a gente precisa de um array, tá? Tem que ser um array de string aqui, perfeito? Das colunas. Ok. Esse terceiro parâmetro aqui poderia ser a query, tá? Que a gente quer consultar nesse banco de dados, perfeito? Por exemplo, select, where, alguma coisa. Aqui seria a query. Aí, se a gente não colocar nada, colocar nulo, ele vai trazer tudo, tá? A query vai ser tipo um select asterisco from. O from, banco de dados e a tabela já é definida aqui, perfeito? Como a gente colocou nulo aqui, e vai trazer tudo pra gente. No caso, ele vai trazer só uma linha, tá? Vai ter só uma linha porque a gente escolheu a imagem. O RI que ele mandou não é o RI de todas as imagens. Ele mandou o RI da única imagem que a gente escolheu, tá? Mas a gente só vai conseguir acessar via Content Resolver acessando o Content Provider, perfeito? Perfeito, escolhemos uma coluna só aqui, tá? Uma coluna que, como é aplicação nativa, a coluna é definida numa entidade nativa também do Android, tá? Que no caso MedStore, e-mails e média, perfeito? Definimos uma coluna e vamos acessar aqui. Aqui seria a query, tá? A gente colocou nu, então ele vai trazer tudo. E aqui seria, na verdade, os argumentos da query. Por exemplo, se você coloca lá o ID igual a 12, você poderia botar o ID igual a interrogação e aqui um array, tá, de argumentos, perfeito? Que o primeiro, por exemplo, o primeiro argumento, aqui, o primeiro elemento do array, seria esse argumento, por exemplo, de ID, tá? Aí, por exemplo, imagina que era uma variável ID, tá? Que o conteúdo dela era 12, então esse ID igual a interrogação, nesse ID igual a interrogação, e esse ID igual a 12, tá? Para isso que ele serve. E esse nulo aqui, esse último nulo, é a ordem, tá? É o order, o sort, o order by, tá? Que a gente ia fazer com os nossos registros, tá? As nossas linhas, perfeito? É igual um banco de dados, perfeito? Só que é dessa forma que ele trabalha aqui. Na verdade é um banco de dados, né? E ele retorna um cursor, tá? Ele retorna um cursor para a gente poder andar nesse resultado. E o cursor, no Android, ele serve para isso, tá? A classe cursor. Percorrer um resultado de um banco de dados, tá? O resultado de uma query de um banco de dados. É para isso que ele serve. E a gente tem que mover para a primeira linha, porque ele não está em linha nenhuma quando a gente recebe ele, tá? Então a gente dá um move to first, tá? Para a gente mover para a primeira linha. E aqui a gente só tem uma linha, tá? Lembrando que a gente acessou só o recurso da imagem. A gente só tem uma linha aqui. E agora, que a gente já foi para a primeira linha, a gente tem que pegar, tá? A gente quer pegar o conteúdo dessa coluna aqui, né? Que é o path, que é o caminho para a gente poder pegar o dado e fazer ele virar bitmap e colocar no nosso image view. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que pegar o index dessa coluna, tá? Index, coluna, perfeito? E a gente tem que pegar o cursor, acessar o cursor, tá? E tem que acessar de novo, é engraçado, a gente não pode acessar o valor direto
desse valor aqui, ó, do nome da coluna. A gente tem que primeiro pegar o index, tá? Utilizando o nome da coluna. Get column, tá? Index, e aqui a gente coloca o nome, tá? Que o nome aqui no caso é colunas na posição 0. Perfeito? E agora, string, tá? Path, vamos tá pathmg, perfeito? A gente vai cursor, tá? Ponto, get, string, tá? Porque a gente sabe que o valor que vai ser retornado aqui vai ser uma string, que é o caminho, né? O path, opa. E coloca aqui index coluna, tá? Agora a gente está pegando o valor, tá? O recurso. Perfeito. E agora a gente tem que fazer, igual a gente fez com o test to speech, a gente tem que liberar recurso, tá? Quem programa em PHP, que o programa em PHP também, dá o free do banco de dados, né? O nosso free aqui, ó, é close. A gente tem que liberar o recurso. Libera o recurso, ainda mais no smartphone, dispositivo mobile, para dar problema de memória é muito fácil, hein? Perfeito. Agora a gente já tem a string, tá? Que é o caminho da imagem, para a gente poder acessar a imagem propriamente dita e fazer ela virar bitmap. Então, fazer o quê? Bitmap, tá? Aqui, ó, bitmap, perfeito. Igual. A gente vai utilizar o bitmap factory aqui agora, né? Bitmap factory, tá? E um decode file, tá? Decode file, perfeito? E o nosso pathmg, tá? Agora a gente vai fazer o que? Vamos importar aqui, né? E vamos acessar nosso image view. Image view, vamos chamar de V, tá? Vamos dar o cache aqui, image view, perfeito? Find view by ID, tá? E o nosso ID lá é IV, lembrando que eu coloquei IV, perfeito? Já acessamos o image view aqui, vamos só importar a classe image view. E agora a gente vai colocar imageview.set image bitmap, tá? E o nosso string já virou um bitmap, tá? A gente acessou a imagem, virou um bitmap e coloca aqui bitmap, tá? Então é isso. Acessamos o que é retornado é o RI, tá? Pra gente acessar via content provider a imagem. Pegamos o RI, tá? Definimos a coluna que a gente quer, que no caso aqui é só o path, tá? Então a coluna é via entidade média store, depois entidade média, depois imagens, depois entidade média, depois a gente pega a constante data, tá? Que vai retornar, que vai permitir que a gente acesse essa coluna. Depois a gente vai acessar esse provider, tá? Via o RI, acessando o nosso Content Resolve, que vai, o Content Resolve, lembrando, ele vai fazer a gente ser um cliente, tá? Da aplicação que tem um Content Provider, perfeito? Vamos fazer a nossa query aqui, tá? Que no caso a gente vai pegar tudo que tá nessa URI aqui, tá? E no retorno a gente só quer essa coluna, tá? A gente não quer todas as colunas, a gente só quer a coluna que tem o path da imagem. A gente não definiu a query, não definiu os argumentos da query e não definimos a ordem, tá? Porque a gente não tá interessado nisso. E também não seria jogo definir isso, como a gente vai pegar só uma linha, tá? Como resultado. Pegamos o cursor e movemos ele para a primeira linha, que é a única linha, perfeito? Para a gente poder acessar, porque ele não está em linha nenhuma. O cursor ele serve só para isso, para percorrer resultados de um banco de dados, tá? De uma query de um banco de dados. Então a gente acessa o index da coluna, porque a gente não consegue pegar o recurso, tá? O valor, acessando a coluna pelo nome dela. A gente pega o index da coluna, perfeito? E depois quando a gente pega o index, a gente pega o valor, tá? O dado, tá? Nesse index de coluna, perfeito? Que no caso a gente sabe que é uma string, que é o path que a gente está esperando, perfeito? Então a gente já tem aqui esse string de acesso à imagem, perfeito? A gente fecha o cursor para liberar recurso, tem que liberar, perfeito? Ainda mais com o dispositivo mobile, senão a gente vai ter problema de memória, ok? Então a gente faz o quê? Decodifica, tá? Esse string para a gente poder acessar a imagem e trazer ela como bitmap. Acessamos o nosso image view via classe R. E então a gente coloca o nosso bitmap, tá? no nosso image view, perfeito? Vamos executar agora. Lembrando que não precisa de permissão nenhuma, né? A gente não precisou de pedir nenhuma permissão aqui. Claro, porque eu não estou gravando a imagem em lugar nenhum, tá? E nem serializando, por exemplo, ela e mandando para um servidor web, ok? Só estamos pegando ela e colocando na nossa aplicação. Aí é questão de enviar para um outro servidor ou salvar numa outra pasta no SDK, que é da sua aplicação, fica por conta das suas necessidades aí, perfeito? Vamos executar agora para ver se vai rodar tudo tranquilo. Já vinculamos o método do evento de clique aqui, né? Perfeito, vamos rodar. Tá lá, nosso formuláriozinho. Vamos clicar aqui no botão, né? Ó,
eu já tinha fornecido algumas imagens, tem duas imagens que acabam sendo iguais, né, de uma pegadinha que eu tinha visto. Vamos clicar aqui, tá? E tá lá. É porque eu não tratei aqui o tamanho, né, acabou ele vindo pra baixo, né. Mas tá lá. Botamos a imagem aqui, tá? E dessa vez eu já mostrei coloquei um post aí mostrando como é que a gente faz pra gente pegar a imagem de fotografia, tá? O usuário ir lá, tirar a foto, colocar a imagem. E agora uma que também é muito utilizada é o usuário pegar uma imagem, tá? Do próprio SDK dele, tá? Do storage do smartphone ou tablet dele, perfeito? Então tá aí, tá? É só uma questãozinha, toma cuidado para trabalhar com imagens, tá? Eu fiz um exemplo bem simples aqui, mas era bom você pegar o bitmap, tá? E colocar de uma forma mais eficiente, porque para dar problema de memória, tá? É muito fácil. Esses celulares aí que tem fotografia, tira fotografia em HD, que as imagens são muito grandes, para dar problema de memória é muito fácil, tá? O Android ele tem um limite para você utilizar a memória, tá? E com imagem é muito fácil dar problema e dar exceção. E o camarada não conseguir trabalhar com a sua app, perfeito? Então é isso aí, acho que deu para mostrar legal. Só ficar ligado aí também com o Content Provider e o Content Resolve, né? O Content Provider é a aplicação, tá? Que vai, servidora da imagem, que vai, no caso aqui é a imagem, né? Servidora que vai prover pra gente, que ele vai ter que implementar o Content Provider. E o Content Resolve vai deixar a gente ser o cliente, tá? Dessa aplicação e acessar, fazer query, tá? Para acessar o conteúdo dessa aplicação, perfeito? Então é isso aí, eu vou deixar pra gente embaixo para download, isso aí, valeu, obrigado e tchau.